Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Meus amados, quero compartilhar com vocês mais um texto que está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 ao 14. O título desta lição diz assim: sabedoria e humildade. Sabedoria e humildade. E nós vamos encontrar aqui na vida do apóstolo Paulo, no decorrer do seu ministério, tanto sabedoria quanto humildade. E é uma das coisas que jamais nós, que estamos fazendo a obra de Deus, jamais poderemos perder estas duas qualidades. Nós não podemos perder a sabedoria e a humildade. E o apóstolo Paulo começa dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 10, ele diz assim: rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Primeiro, rogar significa pedir com humildade. Pedir com humildade. Vamos lá. Rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. E eu entendo aqui que quando Paulo estava presente, ele não tinha interesse em magoar ninguém. Paulo ele não tinha interesse em ser maior do que ninguém. Paulo ele não tinha interesse em se sobrepor a alguém. E é por isso que ele diz aqui que quando ele estava presente, ele era humilde. Mas quando ele estava ausente, ele tinha mais ousadia. Quando ele estava ausente, ele escrevia a sua carta a esta igreja, por exemplo, de uma maneira que abrangia toda a igreja. Ali não pegava alguém especificamente para que aquela pessoa se envergonhasse, para que aquela pessoa se entristecesse. E agora eu começo a entender o que a lição ela está dizendo para nós, o que a lição está querendo nos ensinar. Porque se nós começarmos aqui no versículo 9, olha o que nós vamos, versículo 8, olha o que nós vamos entender. Porque ainda que eu me glorie, mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Versículo 9. Para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. Paulo, ele não tinha interesse de intimidar a igreja. Paulo, ele escrevia as cartas para a igreja, para que a igreja, naquilo que precisava, se consertasse, para que quando Paulo estivesse presente, ali ele só se alegrasse com o povo e não mais precisasse trazer tristeza sobre o povo. Vamos lá. O versículo 10. Porque as suas cartas dizem, olha o que diziam das cartas de Paulo. Alguns ali em Coríntios diziam das cartas de Paulo, porque, olha só, versículo 10, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Isso alguns estavam dizendo sobre Paulo. Então Paulo está aqui se defendendo, se posicionando, porque alguém dizia isso, que as suas cartas eram graves e fortes, mas quando presente no corpo era fraca e a palavra desprezível, como se não tivesse autoridade.
Então Paulo não estava preocupado, e Paulo dá a resposta aqui no versículo 11. Pense o tal isto, não tem problema. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por carta, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presente. Paulo estava querendo dizer o seguinte, que se ele era poderoso na palavra, sendo ausente, agora estando presente, o que importava era as obras. O que importava era o exemplo. O que importava era aquilo que ele era e nada mais. Ele não precisava se sobrepor para que alguns ali achassem que ele tinha autoridade. E agora me lembrando a exemplo de Jesus, quando Jesus lava os pés dos discípulos, e depois Jesus ele disse, porque o mestre lavou os pés, ele deixa de ser mestre? Então Jesus ele deixa um grande ensinamento naquela ceia, onde ele estava ceando com os discípulos, naquela Páscoa com os seus discípulos, e ele disse que não deixaria de ser mestre simplesmente pelo fato de ele estar lavando os pés dos discípulos. E o apóstolo Paulo está explicando justamente aqui, com muita sabedoria, sobre a humildade. Vamos lá. Agora entra o versículo em questão, versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Tem pessoas que se acham o dono da razão. Tem pessoas que se sobrepõem às outras pessoas, achando que o que ele pensa, o que ele acha é o mais certo. Estamos vivendo nesses últimos tempos, estamos deparando com muitas pessoas que estão agindo assim. Os seus pensamentos são os corretos e fazem questão de aplicar isto. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo que quando ele estava ausente, ele tinha ousadia, para quando ele estivesse presente, ele não precisasse usar desta ousadia, porque ele tinha esta autoridade. Se ele quisesse usar, ele usava, mas ele não queria. Vamos lá, versículo 13. Porém, não nos gloriamos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu. A medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Versículo 14 para finalizarmos. Porque não nos estendemos além do que convém. Não vamos além do que convém, não precisa. Tem coisas que não precisa. Tem coisas que não é necessário para que alguém nos reconheça. Tem coisas que não é necessário para que alguém nos tenha como autoridade. Vamos lá. Como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Eu quero fazer uma oração por você, para que você entenda o que é reino dos céus. Eu quero entender também o que é reino dos céus. Vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo e também com esse ensinamento que Jesus nos deu. Senhor Deus,
Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o Senhor que conhece todo o nosso pensamento, todas as nossas intenções, o Senhor que nos sonda, ainda que tentamos, não conseguimos esconder o nosso sentimento do Senhor. Eu quero te pedir agora, Senhor, que assim como o apóstolo Paulo nos deu aqui, Senhor, este ensinamento sobre sabedoria e humildade, eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda, Senhor, a aplicarmos estas palavras em nossas vidas, tanto, Senhor, no nosso ministério, quanto, Senhor, no nosso trabalho, quanto com a nossa família, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, meu Deus. Eu peço a Ti em nome de Jesus. Nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos de uma mudança, Senhor. Nós precisamos de uma mudança. Em nome de Jesus, trabalha neste lar, nesta família. Esta pessoa, Senhor, que por passar o tempo, Senhor, a arrogância muitas vezes tomou conta, mas ouvindo esta palavra, Senhor, ela deseja uma mudança em sua vida. E para que esta mudança, Senhor, haja, Senhor, na sua vida, na nossa vida, precisamos, Senhor, se humilhar, precisamos, Senhor, se posicionar em humildade, Senhor. Eu quero te pedir força, porque não é fácil. Eu quero te pedir graça, porque não é fácil. Abrir mão, Senhor, muitas vezes do nosso próprio ego, Senhor, para que possamos agradar a outros, para que possamos agradar as pessoas que estão à nossa volta. Meu Deus, para que nós não venhamos, Senhor, se sobrepor, Senhor, sobre outras pessoas. Em o nome de Jesus, nós te pedimos esta graça e já te agradecemos, Senhor, porque cremos que o Senhor fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Tenham todos uma sexta-feira abençoada, em o nome de Jesus.